O que esperar do Enem 2019? Claro, em relação a artes. Um novo governo, promessas de mudanças, o ensino médio vai mudar, o que é essa nova base? Gente, eu sei, 2019 está um ano confuso, mas calma, não se apavore. Por enquanto, a gente não tem perspectivas de mudança de um modo geral na prova do Enem. Então, se você está se preparando desde o ano passado e pensou, meu Deus do céu, 2019 vai mudar tudo, não é bem assim que funciona. O Enem ele se formou em 2009 nesse modelo atual, baseado em uma matriz de competências e habilidades. E por enquanto, estou falando em fevereiro de 2019, essas matrizes ainda não foram alteradas. Então essa prova ainda não promete grandes mudanças. Vai ter uma avaliação do presidente para ver se a prova vai ou não vai. Se o presidente vetar alguma questão, eles vão no banco de questões do Enem e vão tirar outra questão de lá. Não existe um outro modelo para ser feito. A prova ela se consolidou assim, ela tem que acontecer assim, até segunda ordem. Então não vamos criar um desespero. Então se você já estava se preparando para estudar arte e qualquer outra disciplina no modelo antigo, relaxa. Continua desse jeito, você está no caminho certo, as competências e habilidades ainda são as mesmas. Compreender a arte como um saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Essa é a competência de artes e dentro dela a gente vai ter várias habilidades que falam sobre a prova de artes, que cai dentro da prova de linguagens no Enem. Então as questões de artes vão continuar caindo ali dentro do caderno de linguagens, no mesmo modelo antigo. Podem cair questões de artes dentro do caderno de ciências humanas, às vezes acontece de uma cobrança histórica que tem a ver com arte, com história da arte. Isso não é incomum, isso a gente viu várias vezes em Enems passados. Então é bom ficar ligado que artes vai continuar caindo tanto em linguagens e pode cair em ciências humanas. Se a prova toda é feita a partir da mesma matriz de questões, é bom a gente olhar os modelos de questões que já caíram no Enem. E é o que eu sempre falo para os meus alunos, um bom jeito de estudar para arte no Enem é se acostumando com questões de artes. As pessoas elas não são acostumadas a resolver problemas, questões que envolvam conteúdos artísticos. Então, compreender a linguagem, compreender o jeito que o Enem cobra é o primeiro passo para você se dar bem na prova do Enem. Para a gente começar essa análise, eu trouxe as questões do Enem de 2018 para a gente debater. De um modo geral, eu achei a prova de linguagens, principalmente no que tange artes de 2018, mais fácil do que o ano anterior, do que 2017. Em 2017 a gente teve muitas questões de arte, a arte tangenciou muitos temas e a gente tinha muitas questões de conteúdo específico. Na prova de 2018 as questões estavam levemente mais fáceis, os assuntos não eram tão específicos e a grande maioria das questões era de interpretação. Então se você conseguisse interpretar aquela obra que não era nada muito complexo, você conseguiria acertar as questões. Bem, vamos às questões e a gente vai entender melhor isso aqui. Eu estou usando como modelo a prova azul, então se você quiser acompanhar pelo PDF, se liga aí. Prova azul, questão 11. Essa questão ela fala sobre body art, ela já apresenta a body art através de uma imagem e de um texto. A body art não é um assunto assim tão complexo e mirabolante, ela faz parte da arte contemporânea e ela fala sobre o corpo, body, né? Então se você souber um inglês básico, você já consegue entender que é uma arte que vai valorizar o corpo. Ela vai falar sobre o uso do corpo dentro da arte, como o artista vai utilizar o seu corpo como um canal de expressão, não como uma dança, não como uma performance teatral, mas como uma ação que usa o corpo como um suporte para uma aplicação de algo ou uma experimentação. Então se a gente sabe um mínimo de body art e sabe que ela privilegia o corpo, a gente já chegaria ao gabarito que fala sobre isso, que a body art ela é um meio, né, de fazer arte privilegiando o corpo como meio, como um canal de expressão.
A questão 29 é uma questão muito maneira porque ela pega um conteúdo do dadaísmo, uma linguagem própria que um artista desenvolveu, o Man Ray, que fez parte do dadaísmo, os fotogramas, e faz uma questão sobre uma análise de obra. Na verdade, o que o Enem queria ali era que você olhasse para a imagem e você conseguisse compreender o que estava sendo mostrado ali, que no caso eram dois rostos. Então você tinha que analisar a figura e encontrar a alternativa que melhor explicava aquela figura ali. Não era uma questão sobre o dadaísmo em si, não era uma questão sobre o fotograma. Ele estava te ensinando sobre aquilo e pedindo para você analisar a imagem que era fruto daquela linguagem. E como o próprio texto apontava, era uma experimentação. Logo, o gabarito caminhava em direção a essa ideia de experimentação que o próprio artista estava buscando. O dadaísmo como um todo é um grande movimento experimental, conceitual, e a obra que eles fazem ali dentro, obviamente, também seguiria esse caminho de experiência, de tentativa e desconstrução de um modo geral daquela imagem que a gente estava acostumado. A questão número 32 também pedia para você olhar as linguagens artísticas e tentar entender. Só que agora aqui eles associaram a banda de teatro mágico, que é uma banda de rock, com ópera, ou seja, falando sobre essa mistura dos espetáculos culturais. Como essa linguagem se consolida? Ela se consolida, obviamente, através da mistura de diversos elementos artísticos para criar uma linguagem única, que é plural. Novamente, uma questão que traz vários conteúdos históricos, mas que, para você chegar à resposta, você só precisava interpretar as linguagens que ela estava falando, o que ela estava pedindo. Então a gente já está vendo aqui um padrão. Para você resolver questões de artes no Enem, você tem que estar muito ligado a esse entendimento sobre o que são as linguagens e, claro, ter uma boa interpretação de texto, porque é isso que a prova de linguagem vai pedir sempre, que você interprete os textos. Agora na questão 34 a gente tem a questão que eu mais gostei da prova, que novamente eles misturaram várias coisas, eles pegaram uma cerâmica indígena com uma outra cerâmica mais contemporânea, e a pergunta no final das contas não era nem sobre uma nem sobre outra, a pergunta era sobre qual a função da arte, e ele já dava ali um dado que os indígenas eles utilizavam a arte de uma maneira mais funcional, tanto que a cerâmica deles era uma urna funerária, enquanto a cerâmica do museu é mais para apreciação. Então ele queria que você pensasse sobre como os indígenas se relacionam com essa arte, que para eles é uma coisa muito mais pragmática, mais prática, enquanto a gente tem museus onde a gente tem uma arte que é muito mais de fruição, de apreciação e não tanto voltada para o uso. Então aqui eu achei uma questão muito inteligente porque ela fala sobre essa questão da arte na sociedade. Muita gente fala, a arte é inútil. Sim, a arte é inútil. Mas eu quero ver você ficar aí um dia sem arte, um dia sem cinema, sem música, sem teatro, sem qualquer coisa que envolva arte, sem olhar para uma pintura, para um desenho. É, meu amigo, a arte ela pode ser inútil, mas ela dá utilidade para a sua vida. E a última questão, a questão número 45, era uma questão também extremamente simples, não carecia de nenhum entendimento aprofundado em história da arte, nem um movimento assim específico, que era uma questão que falava sobre arte e tecnologia agora na contemporaneidade. Dava o exemplo de um artista lá que fazia desenhos utilizando GPS e tal. E, gente, se tem a palavra subversão, tem a ver com artistas, tem a ver com arte. Se uma coisa os artistas fazem nesse mundo é trabalhar com a tal da subversão. Então, o que o artista fazia ali naquela obra? Ele subvertia o caráter do GPS para criar uma imagem. Ele não estava utilizando um papel, não estava usando uma tinta, então ele estava até pervertendo ou subvertendo a produção tradicional de arte para fazer uma arte agora com outro suporte tecnológico, novo, utilizando o próprio corpo, utilizando a tecnologia. Era uma questão fácil, é um trabalho interessante porque é um trabalho muito contemporâneo, né? Fala sobre o uso da tecnologia, fala sobre a performance do artista na cidade, fala sobre o caminhar e fala sobre esse resultado que é totalmente inesperado quando a gente pensa na produção artística. O Enem, gente, ele carece de uma interpretação, ele sempre vai pedir que você consiga interpretar o texto, ele vai te dar um texto
E às vezes a questão não é sobre aquele texto. O texto ele tá ali para te dar um background, para te dar um plano de fundo, para você pensar num conteúdo, um conteúdo aplicado para sua vida. O que é um dialeto? Então ele utiliza gírias do universo LGBT para te falar sobre o que é um dialeto, mas ele quer saber sobre dialeto, ele não quer saber sobre gírias LGBT. Assim como ele te mostrou uma urna funerária indígena, mas ele não queria saber sobre a arte indígena em si, ele queria saber sobre a função da arte dentro da sociedade. Então é extremamente importante captar isso, principalmente dentro da prova de linguagens. Acho que essa é a dica maior. Presta atenção no que você está fazendo. E se liga aqui no Arte de Segunda, porque a gente vai trabalhar várias dicas para esse Enem 2019. A gente já tem uma playlist com várias dicas para o Enem e esse ano eu farei mais vídeos para te ajudar nos estudos. Me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é a rede que eu mais utilizo ultimamente, @RodrigoRetica. E se você tiver dúvidas ou sugestão de tema para ser abordado aqui nesse quadro Dicas de Artes para o Enem, deixa aí nos comentários ou me manda uma mensagem lá no Instagram. Um grande beijo para você e tchau, tchau!